Adolescentes que vivem em abrigos, ao completarem 18 anos, são obrigados a deixarem os lares de acolhimento. De olho nessa situação, a 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro criou um projeto em que esses jovens têm acesso a cursos profissionalizantes financiados por padrinhos. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos conhecer o projeto Doe um Futuro. Esse é apenas um dos destaques do dia. Você vai ver também. Plenário virtual. Supremo Tribunal Federal dá início ao julgamento de ação que questiona a renúncia do Brasil ao cumprimento da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que restringe demissões sem justa causa e determina vários procedimentos que a empresa deve seguir para encerrar vínculo com o empregado. Superior Tribunal de Justiça decide que acordo celebrado em ação de divórcio pode manter ex-cônjuge em plano de saúde de servidor. E ainda a empresa é condenada por reduzir gratificação em razão de idas ao banheiro. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater a organização criminosa suspeita de comércio e porte ilegal de armas de fogo em Pernambuco. Foram cumpridos 41 mandados em Pernambuco, Alagoas e São Paulo. 4 pessoas foram presas. A polícia ainda apreendeu armas e munições e 11 locais foram fechados. Segundo a APF, os suspeitos atuavam como armeiros, que são profissionais que reparam, modificam, projetam e fabricam armas, sem serem credenciados. A quadrilha ainda falsificava documentos em nome de armeiros, que de fato eram credenciados de forma legal. Começou hoje o julgamento no plenário virtual do pedido de redução de pena feita por Alberto Youssef, o doleiro principal, delator, o doleiro, que é o principal delator da Operação Lava Jato, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Alberto Youssef afirmou que fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público para entregar o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, no caso conhecido como Petrolão. Segundo o doleiro, em troca, o cumprimento da pena não seria maior que 3 anos de prisão e, após esse prazo, ele receberia a progressão do regime. Mas a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, negou a redução da pena. Por causa dessa negativa, ele trouxe o caso para ser analisado pelo Supremo e afirmou que teria o aval da Procuradoria da República do Paraná para a redução. Até o momento, apenas o relator, ministro Edson Fachin, votou. Ao negar o pedido, o ministro entendeu que o parecer do Ministério Público Federal não concordou com a redução da pena, porque apesar de Alberto Youssef ter feito o acordo de colaboração, ele não vem tendo o comportamento esperado e contribuído com as investigações para ter direito à redução da pena. O julgamento no plenário virtual termina na próxima sexta-feira, dia 28. E também em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de uma ação que questiona a renúncia do Brasil ao cumprimento da Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A medida restringe demissões sem justa causa. A adesão brasileira foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, mas afastada por um decreto do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1996. O julgamento será no plenário virtual da Suprema Corte. Os ministros vão decidir se o Brasil pode, por meio de um decreto presidencial, renunciar à participação na Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que restringe demissões sem justa causa e determina vários procedimentos que a empresa deve seguir para encerrar vínculo com o empregado. A adesão do Brasil à convenção foi debatida, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. O caso começou a tramitar no Supremo em 1997, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura pediu que fosse declarada a inconstitucionalidade do decreto. Depois, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, também entrou com ação contra o decreto. Mas outras entidades, como a Confederação Nacional do Comércio, também entraram com pedido para declaração de constitucionalidade.
Por causa da complexidade que envolve a participação em acordos internacionais, desde o início do julgamento houve vários pedidos de vista e foram formadas 3 correntes de entendimento até agora. Os ministros Nelson Jobim e Teori Zavascki consideraram que o presidente pode decidir de forma unilateral pela renúncia de um tratado internacional. Eles votaram por manter o decreto. Já os ministros Joaquim Barbosa e Rosa Weber entenderam que cabe ao Congresso rejeitar o tratado internacional e consideraram que o decreto é inconstitucional. Por outro lado, o relator Maurício Correia e o ministro Aires Brito julgaram um pedido parcialmente procedente e afirmaram que o presidente pode renunciar ao tratado, mas a iniciativa precisa ser ratificada pelo Congresso. O julgamento foi retomado com o novo relator, ministro Dias Toffoli. Ele votou por manter o decreto, mas fez um apelo ao Legislativo que aprove uma nova norma para regulamentar a questão. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telefonia a pagar indenização a uma atendente por controlar indiretamente o uso do banheiro. De acordo com o processo, os funcionários que se ausentassem do posto por mais de 5 minutos eram punidos com redução do prêmio de incentivo variável. Na reclamação trabalhista, a atendente disse que o prêmio de incentivo variável podia chegar a 70% do salário, de acordo com a análise da produtividade. Segundo ela, entre as questões que influenciavam o valor estavam as pausas para o banheiro, controladas pelo supervisor, que também recebia a parcela conforme a produtividade da equipe. A Vivo negou as acusações. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização. O TRT entendeu que a atendente não tinha apenas 5 minutos para ir ao banheiro, já que havia um intervalo intrajornada de 20 ou de 60 minutos. Ainda segundo o entendimento do regional, a empregada tinha ainda 2 pausas de 10 minutos, conforme norma do Ministério do Trabalho e Previdência. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, destacou que a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, ao tratar da organização do trabalho de teleatendimento, telemarketing, dispõe que, em relação à satisfação das necessidades fisiológicas, as empresas devem permitir que os operadores saiam dos postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussão sobre as avaliações e remunerações. O relator explicou também que, com base na norma, o TST entende que reduzir gratificação por idas ao banheiro caracteriza controle indireto de uso, prática vedada por ofender a dignidade da trabalhadora. Ainda de acordo com o ministro, essa vinculação é considerada abuso do poder diretivo, passível de dano moral. Isso porque a empregada não tem condições de programar as idas ao banheiro. Com base nisso, a terceira turma, por unanimidade, condenou a Vivo a pagar indenização de R$10 mil à atendente. Veja a seguir, iniciativa da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro oferece capacitação a adolescentes que vivem em abrigos. Vamos conhecer o projeto daqui a pouquinho no próximo bloco. Voltamos já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. Agora você vai conhecer o projeto Doe um Futuro, a iniciativa que foi premiada como destaque do Prêmio Inovare pela relevância social. O projeto da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro oferece capacitação a adolescentes que vivem em abrigos. Tayane, de 17 anos, e os 3 irmãos com idades entre 12 e 16 anos moram em abrigo. Ela vai ter que deixar o local ao completar 18 anos. Mas tanto ela quanto os irmãos foram apadrinhados e fazem cursos profissionalizantes com a ajuda de voluntários para se prepararem para o futuro.
O Felipe, ele tem 12 anos, o Gabriel tem 14 e o Tauan tem 16. Recentemente, nós fomos apadrinhados para fazer cursos profissionalizantes de nossas preferências e nós ficamos muito felizes, contentes em podermos ter essa oportunidade. O Gabriel iniciou fazendo o curso de barbeiro, que ele já finalizou, o Tauan fez informática e eu estou fazendo o curso técnico em administração. Pela lei, assim que completam 18 anos, os adolescentes que vivem em abrigos devem deixar os serviços de acolhimento. Por isso, a importância dos cursos profissionalizantes promovidos pelo projeto Doe um Futuro. Esse projeto foi idealizado pelo juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro. O objetivo é oferecer a adolescentes uma formação profissional. Os padrinhos, pessoas que se inscrevem para participar do projeto, disponibilizam as vagas para os adolescentes indicados pelo Judiciário. O projeto resulta de uma iniciativa do juiz Sérgio quando se deparou com a realidade de adolescentes acolhidos que, sem formação acadêmica, que sem formação profissional, aos 18 anos teriam que deixar os abrigos, encontrando assim um cenário de muita dificuldade no lado exterior, no sentido deles alcançarem uma vida com mais dignidade. O advogado Arthur Souza apadrinhou um adolescente e sabe a importância do ato de ajudar. Posso dizer com muita propriedade das pessoas que por minha vida passaram, que acreditaram em mim. Creio que vale a pena acreditar no próximo. Creio que vale a pena nós doarmos para o próximo e contribuirmos sim para a construção dessa vida. Este ano, por causa da relevância social, o programa Doe um Futuro conquistou a categoria Destaque da 19ª edição do Prêmio Inovari, que reconhece práticas que contribuem para melhorar a prestação jurisdicional e a vida dos brasileiros. Nós entendemos que também vale muito a pena todas as crianças que participam da família acolhedora, não só da família acolhedora, mas que estão em abrigos também, que possam ter essa oportunidade grande de fazer um curso de suas preferências, ou cursos ou pré-vestibular, porque é muito importante que eles entendam que, através do estudo, nós podemos chegar em lugares muito grandes. É isso aí. Bom, para a gente falar mais sobre a iniciativa agora, eu converso ao vivo, de forma remota, de forma online, com o juiz da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Doutor Sérgio, que é o idealizador desse projeto, em primeiro lugar, eu quero parabenizar demais a iniciativa de vocês, a do senhor e de toda a equipe, que viabiliza esse trabalho fantástico aí no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse projeto dessa magnitude. Essa ideia surgiu em razão de nós acompanharmos de perto a angústia dos adolescentes que vão se aproximando dos 18 anos em situação de acolhimento, seja o acolhimento institucional em abrigos, seja no acolhimento familiar. Que aos 18 anos de idade eles são desligados desse acolhimento. Então, nós precisamos trabalhar a autonomia desses adolescentes, ou seja, é preciso que ao completar 18 anos eles já tenham meios próprios de subsistência. E é muito difícil a gente conseguir, na rede pública, cursos profissionalizantes, vagas de jovem aprendiz para esses adolescentes. Então, nós chamamos a sociedade para participar e, graças a Deus, tivemos bastante sucesso. Que coisa boa. Agora conta pra gente como é que funciona a atuação dos padrinhos, como eles são escolhidos e quais as atribuições dos padrinhos e madrinhas. Bom, em primeiro lugar, a gente verifica com os adolescentes quais cursos que eles gostariam de fazer. Em segundo lugar, ali na área próxima ao serviço de acolhimento, cursos que tenham essas matérias, disciplinas que eles gostam. Listamos, então, esses valores, se parcela, se paga em cartão, se não paga, enfim, todos os detalhes para uma contratação. E a gente começa a fazer a campanha para a captação de padrinhos. Os padrinhos, eles contratam diretamente essas vagas com os cursos. Isso não passa pela mão de ninguém da Vara da Infância, não vem dinheiro para a mão de ninguém da Vara da Infância. O padrinho diretamente contrata esse curso e disponibiliza aquela vaga para o adolescente, muitas vezes pagando não só ali o valor da mensalidade, mas matrícula, algum material de apoio que seja necessário.
e assim a gente conseguiu vagas para todos os adolescentes que nós fizemos campanha na Quarta Vara da Infância e Juventude aqui da capital. E o que esse projeto significa na prática, na vida desses adolescentes e dos padrinhos e madrinhas também, né? Porque isso tem um impacto direto também em quem proporciona esse futuro diferente, né? Esse futuro que tem cidadania, que tem oportunidade. Quando o senhor falou da participação da sociedade, lembrei da Constituição Federal que fala, é claro que é dever do Estado, mas também da sociedade na participação disso tudo, né? É verdade, nós todos estamos implicados nessa proteção da criança e do adolescente, por mandamento constitucional, como você bem destacou. E a importância para o padrinho é saber que ele não está doando um valor, ele está doando um futuro, porque muitas transformações verdadeiras acontecem a partir daí. Um exemplo, nós temos uma adolescente, um bebê, um caso de violência doméstica grave, e depois de fazer um curso que ela escolheu, e verificar, então, e isso eu ouvi dela em audiência, que ela, então, depois de fazer esse curso, ela viu que ela poderia, sim, ter um meio de subsistência, ter uma fonte de renda, que ela não dependeria de ninguém para cuidar da vida dela, da filha. Então, a gente transforma verdadeiramente as vidas. E esses adolescentes, eles encontram novos horizontes, ampliam esses horizontes e vem a possibilidade de uma mudança de perspectiva e de se firmar nas próprias pernas, num momento tão difícil que é o do desligamento do serviço de acolhimento. Doutor Sérgio, quantos já foram beneficiados em média até o momento? Nesse primeiro momento foram 110. Nós esperamos ampliar bastante esse número a partir de agora. Fomos agraciados com o Prêmio Novare, como já destacado, que é muito bom, porque isso traz uma atenção grande para o tema, e estamos com alguns parceiros que já nos ajudaram, e estamos também trabalhando para construir outras parcerias, inclusive com a intenção de trazer isso também para o sistema socioeducativo. Então, falando em parcerias, né, em ampliação, dá um serviço para a gente, quem nos acompanha e quer apadrinhar lá no Rio de Janeiro, quais são os canais de comunicação? Então, nós temos a nossa página, que é o www.apadrinhar.org, e ali há uma opção de escolher entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Escolher Rio de Janeiro, ali tem o projeto Doe um Futuro. E por ali a pessoa vai conseguir ter as informações. Maravilha, então apadrinhar.org, fica aqui a dica, Doe um Futuro é o nome do projeto idealizado pelo Dr. Sérgio e a equipe no Rio de Janeiro. Parabéns mais uma vez e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, o acordo celebrado em ação de divórcio pode manter ex-cônjuge em plano de saúde de servidor. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em acordo celebrado em ação de divórcio, é possível manter ex-cônjuge como dependente em plano de saúde restrito a servidores públicos. No caso julgado, o Estado da Bahia entrou com recurso para questionar a decisão monocrática do desembargador convocado, Manuel Erardi, que determinou a reintegração da ex-esposa de um servidor ao plano de saúde gerido pela Secretaria de Administração Estadual. O Estado baiano sustentou que, ao se divorciar, a ex-esposa perdeu automaticamente a condição de dependência, uma vez que não haveria previsão legal que amparasse a pretensão de permanecer assistida pelo plano de saúde dos servidores estaduais. Tese acolhida pelo Tribunal de Justiça da Bahia ao julgar a controvérsia.
O TJ levou em consideração que o plano de saúde é fechado, acessível apenas aos servidores públicos estaduais em atividade e, consequentemente, seus dependentes. Mas no STJ, o relator do caso, Manuel Erardi, recordou que a jurisprudência da Corte considera não haver nenhuma ilegalidade no acordo de divórcio que estabelece a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, tendo em vista o caráter alimentar dessa prestação. O magistrado mencionou como precedentes que entendeu, inclusive, que o ônus da manutenção do ex-cônjuge será do titular e não do órgão de saúde suplementar. Ele foi acompanhado de forma unânime pelos ministros da primeira turma. E o Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada, coordenado pelo ministro Benedito Gonçalves. A obra tem como objeto central a Lei de Improbidade Administrativa amplamente modificada e reformada pela Lei 14.230 de 2021. O livro, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, aborda as mudanças trazidas na nova lei que vieram para sanar eventuais lacunas já identificadas pela primeira sessão do tribunal. A primeira sessão, que é o órgão do STJ responsável pela aplicação dessa lei, veio aperfeiçoando durante o tempo a sua aplicação, vendo as necessidades de ter algo mais para colocar na lei. Isso tudo foi coletado numa comissão presidida por um ministro que integra a primeira sessão, que julga a matéria, e objeto esses juristas no Congresso Nacional aperfeiçoar essa lei. Então, todas aquelas lacunas que nós achamos foram colocadas na lei. Então, hoje, nós estamos trabalhando com um arcabouço, uma base que nós plantamos aqui. A presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, compareceu ao evento de lançamento, assim como demais ministros da Casa e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Mauro Campbell Marques, do STJ, fez o prefácio da obra e pontua que ela é uma ferramenta valiosa para a interpretação da nova legislação. É mais uma ferramenta saída de dentro do nosso Superior Tribunal de Justiça, que vai auxiliar sobremaneira a comunidade jurídica como um todo e, sobretudo, as escolas, as academias, as universidades vão ter mais esta ferramenta de contribuição para a formação do conhecimento em matéria de persecução de improbidade administrativa nesse país. O assessor do ministro Benedito Gonçalves, Renato César Guedes Grilo, um dos coordenadores do livro, abordou na obra os artigos 14 a 16 da nova lei. Trata da tutela do direito material à probidade na administração pública. Então, é uma introdução a esse processo judicial que visa apurar os atos de improbidade administrativa. A obra tem artigos que são excelentes para quem quer fazer uma consulta rápida, são excelentes para quem quer tirar uma dúvida rápida de uma atuação cotidiana. Então, o colega que é promotor de justiça, o colega que é juiz, está lá na sua luta para julgar os atos de improbidade diante de uma lei nova, diante de entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que nós já comentamos, inclusive, na obra. E ele precisa, diante de um problema concreto e prático, tirar uma dúvida para resolver um processo, para resolver uma questão que às vezes os advogados colocaram, ele vai encontrar com pouco folheamento nos artigos. Já Fabiana Fraveto, chefe de gabinete do ministro e também coordenadora da obra, falou sobre o artigo 17 e explicou que o livro foi pensado para todos que estão envolvidos com o direito. Vários pontos polêmicos, dentre eles a questão da legitimidade exclusiva do Ministério Público, a qual já foi alterada segundo o entendimento da repercussão geral no Supremo. O livro ele foi pensado de uma forma muito ampla para abarcar os principais temas da alteração da lei, pensando em toda a comunidade jurídica, do estagiário ou operador do direito que atua no STJ, e que vai poder se utilizar das reflexões dos colegas que escreveram junto comigo, dos quais tem uma visão interna do STJ, porque atuam diretamente na elaboração dos votos junto com o ministro Benedito. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.